Salve pessoal, tô aqui em Brasília, vim dar uma palestra ontem, por isso que a gente está num cenário improvisado, não estou nas minhas caminhadas nem no meu escritório, porque durante o café da manhã, aqui no hotel, agora são 7h29, já subi do café da manhã e durante o café da manhã eu estava lendo as notícias, os sites que eu gosto de acompanhar e me deparei com uma pesquisa publicada pelo IBGE neste ano de 2026, relativo ao ano de 2024, uma pesquisa intitulada PENSE, Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar, feita com mais de 100 mil alunos de 13 a 17 anos, portanto um público adolescente de escolas privadas e escolas públicas. Essa pesquisa revela um cenário muito preocupante, especialmente na saúde mental dos adolescentes, e são os dados que eu vou comentar aqui, apesar de, infelizmente, ou felizmente, dependendo do que você do outro lado da tela for fazer com essa informação, eu não me comunicar tanto com adolescentes. Muita gente acha que o meu público é composto por majoritariamente adolescentes, mas não é verdade. Segundo as estatísticas do YouTube e também do Instagram, o público que mais me segue é uma galera dos 25 aos 35 anos mais ou menos, e a segunda galera que mais me segue é acima dos 35 anos. Os adolescentes não me seguem tanto, apesar de serem eles os que mais interagem nas publicações, e isso passa a impressão de que eles são a maioria do meu público, mas não é a realidade. Confesso que isso até me causou surpresa, mas provavelmente eles comentam e interagem mais por serem pessoas mais letradas na internet, etc. Ou têm mais desinibição, digamos assim, são mais desinibidos para conseguir comentar, enquanto que as pessoas com 35, 30 anos só assistem o conteúdo e saem fora, né? Então passa essa impressão que é um público majoritário. Mas aí do outro lado da tela eu tenho certeza que existe uma mãe, um irmão, um tio, um primo, uma prima, um amigo, algum parentesco, algum relacionamento você deve ter com algum adolescente, então essa pesquisa é para você se ligar porque você pode ajudar nesse cenário. Bom, a pesquisa levantou uma série de assuntos, até higiene bucal, mas o que é importante aqui no nosso canal é porque eu falo de saúde mental, então vamos falar dos dados de saúde mental. Pois bem, dos adolescentes entrevistados, 29% disseram se sentir tristes. E isso é um dado muito preocupante, são 3 a cada 10 adolescentes de 13 a 17 anos dizem se sentir triste. E a tristeza é muito estressante para um organismo, e o estresse, principalmente crônico, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade e o desenvolvimento de transtornos depressivos. Entre meninos e meninas, dentre as meninas, na verdade, 41% delas dizem se sentir tristes contra 16% dos meninos. Então, majoritariamente, essa tristeza é impulsionada pelas meninas, e isso vem corroborando uma série de outros dados que a literatura científica aponta. Então, portanto, indica uma pesquisa independente feita pelo IBGE, convergindo com os dados da literatura científica de outros países, inclusive dados aqui do Brasil, mostrando que sim, as meninas parecem ser muito mais vulneráveis aos problemas de saúde mental atualmente do que os meninos. Outro dado é que 50%, olha esse dado que preocupante, 50% afirmam se preocupar na maioria das vezes ou sempre. De novo, sendo a maioria meninas. E essa preocupação excessiva, quase sempre preocupado, sempre alguma coisa errada, vai acontecer algo ruim, tem algo que algo ruim vai acontecer com a minha vida. Isso também gera um quadro de estresse desse organismo, aumentando na verdade o fator de risco, aumentando as chances, a probabilidade de desenvolver um problema de saúde mental. Além disso, 26% desses adolescentes de 13 a 17 anos, lembrando que a pesquisa foi feita com mais de 100 mil pessoas, então é uma amostra muito representativa, 26% dizem que ninguém se preocupa com eles. Tem essa sensação de desamparo. Os fatores podem ser diversos, a pesquisa não rastreou esses fatores, mas pode ser desde que os pais estão trabalhando, a escolas, e a pesquisa levantou isso, muitas das escolas não têm apoio psicológico. Então um adolescente se sente meio que largado ali, isso também é bastante problemático. Porque se aparecer alguém se preocupando com esse adolescente e esse alguém for de má índole ou vai levar esse adolescente para um mau caminho, já que ele está desamparado, pode ser que ele aceite esse amparo que não vai ser muito bom. E um dos dados mais impactantes aqui, os dois dados mais impactantes na minha opinião, que provavelmente são consequências dos primeiros dados, de se sentir triste, se sentir muito preocupado e se sentir desamparado,
é que 18,5% dos adolescentes disseram que a vida não valia a pena ser vivida. Isso é muito preocupante, por várias razões. Primeiro, porque a adolescência é um momento muito conturbado cerebralmente falando, neurobiologicamente falando. É um momento que os nossos sistemas emocionais estão tomando conta dos nossos sistemas racionais, digamos assim. Então a gente usa muito a emoção na adolescência para controlar os nossos comportamentos e justificar os nossos comportamentos. Isso nos torna muito mais impulsivos, isto é, a gente age sem pensar tanto nas consequências futuras. Por isso que um dos principais fatores de perda de vida, digamos assim, morte nos adolescentes é tirar a própria vida. Acho que só perde para acidente de carro, é o segundo maior fator. Também na adolescência você tem uma chance grande de tirar a vida de alguém, e também você tem um período onde os transtornos psiquiátricos se florescem bastante. Então a adolescência é um período muito conturbado da nossa vida em termos neurobiológicos. Por outro lado, claro, o adolescente, essa impulsividade pode ser direcionada para o lado de fundar uma empresa, de aprender diversos instrumentos, aprender música, aprender a ler literatura. A questão é que quando esses dados, o adolescente está nesse ambiente aqui, que aparentemente é um ambiente onde ele se sente muito preocupado, ele não se sente amparado, ele tem vontade de ser, e ele diz, né, que a vida não vale a pena ser vivida. Isso pode aumentar bastante as chances de algum atentado contra a própria vida. E o próximo dado corrobora essa afirmação quando diz que 32% dos adolescentes relataram vontade de se machucar voluntariamente. 32% dos adolescentes relataram vontade de se machucar voluntariamente. Pois bem, como eu falo com o público principalmente aí de 25 a 35 anos, talvez você conheça algum adolescente aí na sua vida. E é claro, você não é um profissional da psicologia, talvez a sua família nem tenha condições de procurar um profissional da psicologia, como é a realidade da maioria das famílias brasileiras. A escola onde o seu primo, sobrinho, seja lá qual for o seu parentesco com o adolescente estuda, provavelmente não tem apoio psicológico, uma vez que o próprio Pense disse isso, mostrou dados que boa parte das escolas, salvo engano, a maioria delas, mais de 50%, não tem apoio psicológico para esses alunos. Você fica meio perdido, pois não tenho condições de pagar um atendimento psicológico, a escola não tem condições, a gente mora num lugar que o postinho não oferece, enfim, tá um caos. Bom, o conselho que eu te daria, uma vez que não existem todas essas possibilidades, claro que se existir você pode buscar um atendimento especializado, que seria o melhor cenário, mas a gente tenta lidar com a realidade. Eu diria para você se aproximar desse adolescente, porque o Jonathan Haidt publicou um livro chamado A Geração Ansiosa, que corrobora com todos esses dados aqui. Ele fez um compilado gigantesco da literatura, gigantesco mesmo da literatura, e o Jonathan Haidt é um dos psicólogos sociais mais renomados no planeta. Ele trabalhava muito com moral antes, e ele mostrou que os adolescentes, eles passam muito tempo nas redes sociais, e esse tempo nas redes sociais é bastante nocivo para a saúde mental dos adolescentes, especialmente, olha que interessante, as meninas. E esse censo aqui apontou também que o nível de comparação, as meninas se sentem muito mais insatisfeitas com o próprio corpo agora, os meninos também. O livro do Jonathan Haidt aponta isso também como um dos fatores de risco para um dos mediadores, digamos assim, pelos quais a rede social causa ou está associada a esses problemas de saúde mental. Então o que eu diria para você, e é o que eu faria, é você, sei lá, cara, tentar tirar esse adolescente das redes sociais um pouco, fazer um esporte com ele, conversar com ele, ouvir. Às vezes na correria do dia a dia a gente não tem tempo para conseguir ter uma escuta ativa, sabe aquele momento que você de fato está escutando o que a pessoa está falando e não você está simplesmente ali passivo, mexendo no celular enquanto ela fala e mexe no celular, e a gente não tem aquela conexão das duas pessoas. Enfim, de alguma maneira eu sugeriria para você se aproximar desse adolescente como um amigo, às vezes nem demonstrar tanta preocupação se você achar que isso pode repelir de alguma forma, porque o adolescente tem essa questão, né, de querer ser o bonzão e tal. Isso é inerente à personalidade dessa época, ao estilo de comportamento dessa época, mas você se aproximar de alguma forma apoiando esse sujeito, porque os dados da literatura científica apontam que bons relacionamentos é um dos melhores fatores aí de proteção para a nossa saúde mental. Então, se você não tem outra forma de ajudar,
ou se você tem também, provavelmente ainda assim essa forma de se aproximar e criar um vínculo com esse indivíduo é uma das melhores formas possíveis de você fazer sua parte aí para que ele não esteja nessa estatística de 32% que relatam vontade de se machucar. Porque se essa vontade estiver ali no pano de fundo atuando, em algum momento vai acontecer alguma mudança na vida desse indivíduo que pode ser o suficiente para essa vontade se manifestar. E, sei lá, às vezes você como um adulto pode fazer sua parte. Em algum momento, nós, né, eu tenho 32 anos, em algum momento nós, ou 31, eu tenho 31, em algum momento nós, de 31 anos aí, a gente vai precisar ser os adultos do mundo, né? Em algum momento você vai ter que ser o adulto do rolê. E talvez esse seja um bom momento de você ser o adulto do rolê, tendo essa responsabilidade de se aproximar e tentar fazer o bem ali para esse indivíduo que provavelmente está sofrendo. E se ele estiver dentro desses 26% aqui que dizem que ninguém se preocupa com eles, talvez você possa ser essa pessoa a ajudar a diminuir essa estatística. Isso não vai ser um vídeo que vai bombar, mas eu tenho certeza que vai ser um vídeo que pode impactar bastante a sua realidade. Valeu? Deixa o like aí para nos ajudar, compartilhe isso com papais e mamães, porque a gente não vai mudar o mundo, mas pode ser que mude uma família ou outra e isso já é o suficiente para me deixar feliz. Até mais.